Quem fala muito é chato. Será? Você já parou para pensar nessa expressão? Concorda ou discorda? Eu não sei, só sei que tem gente que fala muito, gente que fala pouco, gente que adora conversar de um jeito debochado, tem aqueles que gostam de gírias, aqueles que falam bem rápido e também aqueles que falam devagar, com muitas pausas, lentamente. Dá um sono. O fato é que conversar, mais do que outras características da nossa espécie, mostra a nossa humanidade, nossas falhas e nossas contradições. E no vídeo de hoje, já que vocês pediram, vamos falar de diálogos na literatura e no cinema. Eu já aviso que o tema é bem vasto, não tem como esgotar em um só vídeo e eu vou dar umas pinceladas. Para começo de conversa, diálogos podem ser uma forma poderosa de construção de conhecimento. Que o diga o filósofo grego Platão, que escreveu vários dos seus livros de filosofia na forma de longos diálogos. Diálogos são ferramentas para afiar o senso lógico, aprender a argumentar e também a escutar, algo que costuma ser subestimado, mas é bem importante. Na ficção, a ideia de diálogo logo remete a uma conversa entre personagens, certo? Mas olhando mais de perto, a gente percebe que a fala de um personagem pode ter três naturezas diferentes. Pode ser para outros personagens, para ele mesmo ou então para o leitor ou espectador. Um filme é um meio essencialmente visual. Ele incita o público a prestar mais atenção naquilo que ele vê, nas imagens. No cinema, os diálogos acontecem da boca de um personagem para outro personagem, da boca do narrador que conta a história, a narração em off, ou então da boca do personagem para o espectador. Sabe aquelas cenas que o personagem olha diretamente para a câmera e dirige as palavras para você? Life moves pretty fast. If you don't stop and look around once in a while, you could miss it. Nesses casos, ocorre a quebra da quarta parede. E se você não tem ideia do que eu tô falando, a gente tem um vídeo aqui no canal onde eu explico esse conceito da quarta parede. E se você não assistiu, o link vai aparecer aqui em cima. Embora a maioria dos filmes use os diálogos para avançar a história, alguns cineastas utilizam as falas de jeitos mais ousados. Um exemplo é Quentin Tarantino, que coloca alguns de seus personagens falando verdadeiros discursos, com ideias excêntricas e várias referências à cultura pop. Seus filmes são cheios de frases de impacto e os diálogos corriqueiros de Tarantino, ou seja, aquelas conversas que os personagens têm em momentos banais, quando eles estão comendo, andando, dirigindo, são divertidas e memoráveis. Eu, por exemplo, adoro aquela conversa de Pulp Fiction, onde os personagens de John Travolta e Samuel Jackson discutem o nome do sanduíche quarteirão com queijo na França. They don't call it a quarter pounder with cheese? Oh man, they got the metric system. They wouldn't know what the fuck a quarter pounder is. And what do they call it? They call it Royale with cheese. Royale with cheese. Outro exemplo de diálogos ousados, e nesse caso com grande teor político e filosófico, são as falas do cineasta brasileiro Glauber Rocha. Um dos fundadores do Cinema Novo, movimento da década de 60 que criou a estética da fome e quebrou com vários paradigmas do cinema da época, além de dominar a linguagem cinematográfica, também era um mestre das palavras. Isso fica explícito nas falas que ele coloca na boca dos seus personagens, como esse diálogo que acontece entre Sara e Paulo, o casal revolucionário do clássico Terra em Transe. Não anuncio cantos de paz, nem me interessam as flores do estilo. Como por dia 1000 notícias amargas que definem o mundo em que vivo. Sara. Não me causam os crepúsculos a mesma dor da adolescência. Devolvo tranquilo a paisagem, os vômitos da experiência. A literatura, por sua vez, até pode ser recheada de imagens, ela pode ser imagética, mas diferente do cinema,
que entrega a imagem para você, diretamente para os seus olhos, a literatura pede que você construa a imagem na sua imaginação. Por conta da natureza da literatura, ela oferece mais variedade, flexibilidade e técnicas de diálogo em comparação ao cinema, séries e até mesmo ao teatro, que costuma ser recheado de diálogos. A necessidade e a expressividade dos diálogos em uma história variam muito de acordo com a linguagem artística. O Robert McKee, autor desse livro aqui, Diálogo, a arte da ação verbal na página, no palco e na tela, fala sobre essa diferença de um jeito bem sintético. Diálogo para o palco é o mais embelezado, diálogo para a tela é o mais conciso e diálogo em prosa é o mais mutável. Por isso que antes de falar nas funções e formas do diálogo na literatura, a gente precisa lembrar que nos livros uma história pode ser contada em primeira pessoa, terceira pessoa e até mesmo em segunda pessoa. A segunda pessoa é bem menos falada porque ela é mais difícil de construir e funcionar. Mas o que importa aqui é entender que muitas vezes histórias contadas em primeira pessoa são um diálogo do personagem com ele mesmo. Enquanto ele conta a história, apresenta os personagens e narra todos os eventos, ele também conversa com ele mesmo sobre tudo isso. Para exemplificar esse ponto, eu trouxe o começo do livro Sweet Tokyo, da autora brasileira Giovanna Madalosso, que eu acabei de ler alguns dias atrás. O livro tem duas narradoras e a primeira delas é a Babá Maju. Olha só, estou raptando uma criança. Tento afastar esse pensamento, mas ele persiste enquanto descemos pelo elevador, cumprimentamos o Chico, saímos pelo portão. São coisas que fazemos todos os dias. Foi coisa da dona Fernanda inventar esse nome, Exército Branco. E até que ela está certa, somos mesmo um exército, ainda mais a essa hora da manhã, quando todas vêm para a praça com seus uniformes brancos carregando bebês ou crianças. Um mundo que até ontem era meu mundo, mas que agora parece me olhar com desconfiança. Será tudo loucura da minha cabeça? Diga, minha Nossa Senhora, é tudo loucura? Nesse trecho, a narradora conta pra gente o que ela está fazendo, raptando uma criança, apresenta outros personagens e também conversa consigo própria, perguntando se os outros estão olhando para ela com desconfiança ou se é tudo coisa da cabeça dela. Aliás, é coisa da minha cabeça ou você que está assistindo o vídeo ainda não se inscreveu no canal? Se esse é seu caso, então se inscreve, aproveite e dá o joinha e ativa o sininho de notificação que te avisa quando tem vídeo novo. Já nas narrativas em terceira pessoa, os diálogos aparecem de muitas formas. O narrador pode pontuar uma fala do personagem, usando, por exemplo, ele disse, ele respondeu, ele falou, ou então pode simplesmente pular para a cabeça do personagem, dando voz às suas palavras e aos seus pensamentos. Uma curiosidade para você observar enquanto você estiver lendo uma história é a presença ou ausência dos travessões, que costumam aparecer quando os personagens estão falando. Eu gosto de perceber como a linguagem fica levemente diferente com a presença ou ausência dos travessões. Isso não é uma regra absoluta, mas em geral a história tende a ficar mais pausada quando o autor usa os travessões. Suprimir os travessões ajuda o fluxo da história a ficar mais contínuo. Nas nossas vidas, as conversas envolvem muitas vezes uma sofisticada multitarefa. Quando a gente está conversando, a gente não quer somente transmitir uma informação, mas também causar uma impressão. E muitas vezes queremos que o ouvinte não perceba de jeito nenhum aquilo que não estamos dizendo. E o mais curioso e paradoxal é que muitas vezes isso que não estamos dizendo é o mais audível naquilo que a gente está falando. Esse é o famoso binômio texto-subtexto. Por baixo daquilo que a gente fala, existem emoções que ficam lá pulsando e que nem sempre a gente consegue colocar em palavras. Isso não tem nada a ver com ser dissimulado ou mentiroso, tem a ver com a própria comunicação humana, que nem sempre é linear e transparente. Uma das marcas de um diálogo mal feito e muito simplista é que ele faz uma coisa de cada vez e não tem essa camada do subtexto. Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem também. Eu me chamo Lívia, e você? Eu me chamo fulano. Concorda que essa conversa é bem banal e desinteressante? Ela não prende a nossa atenção? Robert McKee diz que o diálogo executa 3 funções: exposição, caracterização e ação.
E exposição tem a ver com todas as informações que o leitor ou o espectador precisam ficar sabendo para se situarem no enredo. Na literatura, a exposição pode estar a cargo do narrador em terceira pessoa ou na boca do personagem. A caracterização tem a ver com tudo aquilo que se relaciona com a identidade e a vida do personagem. O seu jeito de falar, vocabulário, gírias, sotaque, ritmo de fala, etc. E por último, o diálogo executa uma ação quando ele de fato transforma a situação e move a história para frente. São exemplos de ação no diálogo quando um personagem revela um segredo, transformando a história. Ou então, quando ele emite uma vontade, uma opinião que afeta diretamente todos os outros personagens. Um exemplo é um casal conversando e um deles diz que quer se separar. São inúmeras situações possíveis. Um ponto importante aqui é lembrar que todo discurso é um ato exterior motivado por uma ação interior. Toda fala responde a uma necessidade, tem um propósito e efetua uma ação. Mesmo que um discurso pareça vago ou fútil, nenhum personagem fala, mesmo que seja consigo próprio, para não fazer nada, sem razão. Por isso que nos roteiros de cinema, em geral, o diálogo chega por último, porque o roteirista precisa ter clareza de todas as motivações do personagem antes de colocar ele para falar. O famoso crítico literário James Wood diz que um bom diálogo deve portar diversos significados e deve significar várias coisas diferentes para vários leitores diferentes. Nossa, que difícil, hein? E ainda, esses vários significados nem sempre precisam estar super bem definidos. Alguns autores gostam de usar advérbios, que ajudam a explicar o diálogo. Outros preferem não usar nada, nem advérbios nem adjetivos. Eu encontrei um exemplo desses vários significados na Morte de Ivan Ilitch, de Tolstói. Olha só, o personagem Piotr Ivanovich foi prestar homenagem ao falecido Ivan Ilitch na sua casa. Lá ele encontra o criado Gerasim, que cuidou de Ivan Ilitch nos seus últimos dias de vida. Antes da visita ir embora, há o seguinte diálogo. Gerasim, o mujique doméstico, precipitou-se do quarto do falecido e revolveu com seus braços fortes todos os casacos para encontrar e entregar o de Piotr Ivanovich. E então, meu amigo Gerasim, perguntou Piotr Ivanovich para dizer alguma coisa. Triste? É a vontade de Deus. Nós todos vamos para o mesmo lugar, disse Gerasim, arreganhando seus dentes brancos e compactos de mujique. E como alguém no calo de um trabalho duro, abriu com vigor a porta. Quando perguntado sobre a tristeza, o criado não respondeu, sim, estou triste. Ele deu uma resposta que ao mesmo tempo nos lembra que ele é um homem de fé e que diz que ele e Piotr Ivanovich vão ter o mesmo destino que Ivan Ilitch. Através das falas dos personagens, o leitor pode escutar ecos do seu próprio pensamento. E uma fala como essa não deixa de ser um lembrete que nós, leitores, estamos no mesmo barco que Piotr Ivanovich, Ivan Ilitch, Gerasim e todo mundo. Antes de terminar, eu quero deixar a indicação de 2 materiais bem legais que falam também sobre diálogo. Um deles é um vídeo do canal Nerdwriter, que eu adoro, sobre o estilo dos diálogos nos filmes do americano Noah Baumbach. Ele é diretor dos filmes História de um Casamento e Os Meyerowitz, Família Não Se Escolhe, que é o filme que ele analisa nesse vídeo. Basicamente, ele fala como nesse filme os diálogos são monólogos intercalados, porque os personagens mais parecem falar consigo próprios em voz alta do que de fato dialogar. Ele também diz como o filme trabalhou super bem as interrupções e falas sobrepostas, algo que a gente faz muito na vida real. Também quero indicar o texto extra da tradutora do Morro dos Ventos Uivantes, a Stephanie Fernandes. Nossa, Lívia, o que isso tem a ver? Tem tudo a ver, porque no texto ela explica algumas das suas escolhas na hora de traduzir as falas do personagem Joseph, que tem um registro oral bem único, recheado de termos populares. Ela conta que optou por construir uma gramática em português que não esbarrasse em nenhuma variação linguística do Brasil, ou seja, que não lembrasse o sotaque de alguma cidade ou estado brasileiro. Através do texto dela, a gente percebe o cuidado que o tradutor
tem na hora de traduzir as falas de um personagem, o que é determinante na construção dos diálogos. E aproveitando, se você não viu o nosso vídeo sobre o Morro dos Ventos Uivantes, um livro que eu amei, é só clicar aqui. Nos vídeos do canal eu falo sozinha, no máximo falo com o Diogo, que tá ali atrás da câmera. Mas aqui nos comentários sempre rolam conversas bem legais. Então eu quero te perguntar se você lembra de diálogos memoráveis na literatura, no cinema, nas séries. Me conta que eu vou adorar saber. Também quero te convidar para seguir o Instagram da Antofágica e o meu pessoal, Liv Piccolo, onde eu sempre compartilho as minhas leituras, pesquisas, estudos, angústias literárias, artísticas, cinematográficas e muito mais. A gente se vê na próxima quinta-feira com mais um vídeo. Tchau!